A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus? Vamos? Tá preparado? Então, seus ouvidos estão aguçados? Abre bem seu coração para que a palavra seja plantada. Amém? Abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 9, 19 a 27. Amém? 1 Coríntios capítulo 9. Vamos lá? Você vai encontrar Atos, Romanos, e aí sim, vem 1 Coríntios. Então você vai procurar, no Novo Testamento começa assim, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá, decora aí, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, vai vir Atos dos Apóstolos e Romanos. Atos dos Apóstolos e Romanos. Depois vai vir 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas nós vamos parar aqui em 1 Coríntios. Vamos falar todos então? Vamos ver se você aprendeu? Mateus, depois de Mateus vem quem? Isso, Marcos. Depois de Marcos, Lucas, tá certo. E depois de Lucas? Isso, João. E depois de João? Atos dos Apóstolos, tô gostando. E depois de Atos dos Apóstolos? Romanos, decorou bem. E depois de Romanos? 1 Coríntios. Vamos falar todos rapidinho? Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos, Romanos e 1 Coríntios. Pronto. Assim você vai decorar rapidinho onde ficam os livros da Bíblia Sagrada. É só você fazer isso. Pega os outros livros e comece a decorar assim. Quando o pregador na sua igreja falar assim, ó, abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios. Aí você vai encontrar aqui, bom, opa, achei Romano, então é depois. Tá vendo? Rapidinho você acha. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 9, verso 19 a 27. E eu quero ler somente alguns versículos porque eu não posso tomar muito tempo. Vamos lá? Porque sendo livre para todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos. Olha que frase linda. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Somente até aqui. Percebeu aí o que Paulo estava querendo dizer? A vontade de Paulo, o que Paulo queria mostrar, como que Paulo ia resolver essa situação? Era assim que ele queria fazer. Veja comigo outro texto aqui, vai, já que estamos em 1 Coríntios, abre aí em Filipenses, vamos lá. Filipenses, se encontra, meus irmãos, depois de Efésios. Filipenses capítulo 1, verso 15 a 18. Filipenses 1, 15 a 18 diz assim, ó. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Paulo, aqui na carta que ele mandou para Filipenses, está dizendo de pessoas que estão pregando a Cristo, irmãos, não com a vontade que devem, a maneira que devem. Por isso que muitas almas não são salvas. Estão pregando com fingimento. Amém, o evangelho está sendo pregado. Mas se você aceitar a receita de Paulo, você rapidamente pode ganhar muito mais. E pode salvar muito mais vidas. O evangelho tem que ser anunciado, pois essa é a vontade de Cristo. Tem que ser anunciado. Então você tem o conhecimento de Cristo por ouvir falar ou por experiências, como Jó escreveu lá em Jó 42, 5. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que está escrito lá em Jó 42, 5. Capítulo 42 de Jó, e verso 5, está escrito assim, ó. Como o ouvir dos meus ouvidos,
Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Vamos colocar aqui um jeito melhor de entender esse versículo, bem mastigado? Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O que é esse meus olhos te veem? Como funciona isso, meus irmãos? Como podemos interpretar isso? Ele não está vendo ali Deus na frente dele, mas ele está vendo o agir de Deus na frente dele. Assim temos dois tipos de conhecer a Cristo. O primeiro é de ouvir falar. Por parte, né? É bom. Mas temos que depois buscar o segundo. E aqui você entende que muita gente dentro da igreja, muitos pastores até hoje, muitas pessoas, nunca tiveram experiência com Cristo. Sempre tiveram experiências com testemunhos de outros. Como? A pessoa conta que uma vez ela bateu o carro e um anjo tirou ela do carro. Pronto. E aí um homem todo de branco disse assim: você não vai morrer porque eu amo você, e pronto. Ali foi ela, mas ela te contou o testemunho. Você vive por base do testemunho dela. Eu creio em Jesus Cristo porque ele fez isso na vida dele. Mas Deus não vai fazer nada na sua? Jesus não vai fazer nada na sua? Vai. Basta você começar a buscar esse Jesus, buscar conhecer a Jesus. Tem que procurar. Se você deixar Deus entrar na sua vida, as coisas vão acontecer. Tem que ter experiências com Ele. E as experiências acontecem quando estamos em dificuldades. Geralmente, e a maioria das vezes, é quando estamos em dificuldade. Mas o que fazemos? Nós fugimos da dificuldade. Em vez de enfrentá-las, em vez de passar por elas, em vez de fazer o querer e a vontade do Senhor. Aí não vai, meus irmãos. Aí complica. Por que complica? Porque nós não temos a possibilidade de alcançar nada de Deus se não agradá-lo. E o agradar que Deus pede é obedecer. E obedecendo a Ele, recebemos tudo aquilo que necessitamos. Agora compare comigo e veja comigo. Sendo assim, entenderá a sua família se você fizer isso, né? Mas entenda comigo assim, irmãos. Quantos de nós, já ouvimos testemunhos, se emocionamos e choramos, mas não foi forte o suficiente no nosso coração de mudar as nossas opiniões? Muitos de nós passam por isso. Acredito eu que você e eu temos que tomar cuidado com esses testemunhos. Ouvi-los, sim, mas nós temos que ter algo com o Senhor Jesus, diferente, de maneira excepcional. E Ele quer isso, irmãos. Ele quer com que a gente venha fazer a vontade dEle. Veja Jesus com um Deus em um paraíso muito agradável, cercado de anjos. Olha só, Jesus é um Deus e Ele está no paraíso, está cercado de anjos, sem dor, sem nada. Esse é Jesus que eu estou falando. Lá no céu, Ele está passando por tudo isso. E aí, de repente, Ele não vê e não conhece, não tem perto dele lágrimas, morte, ódio. Quando de repente, aqui na terra, o homem cai em pecado. Romanos 6:23. Me acompanha. Romanos 6:23. Vamos lá? Romanos capítulo 6 e verso 23 diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus nosso Senhor. A parte importante aqui é a parte A. Porque o salário do pecado é a morte. Aí entra o grande amor de Deus, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí entra em cena Jesus, em Mateus 18:11 agora. Em Mateus 18:11, Jesus vai entrar em cena. Vamos ver qual que foi a cena que Jesus entrou, né? Olha só. Mateus capítulo 18:11. Olha só como aconteceu. Vamos lá, eu estou procurando aqui. Porquanto veio João não conhecer. Desculpa, irmãos. É 18. Estou lendo aqui o 11. 18:11. Olha só. Mateus 18:11 diz assim, ó:
porque o Filho do Homem veio a salvar o que se tinha perdido. Então, peraí. Vamos recapitular de novo? Jesus estava no paraíso. De repente, ele não tem dor, não tem tristeza, não tem nada. E aqui na terra o homem cai em pecado, lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, parte B, parte A. Aí o homem está condenado à morte porque ele pecou. Mas Deus lá do céu ama o mundo, ama esse homem, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele entregou o Filho dele. Quem é o Filho dele? Mateus 18:11. Jesus veio salvar o que se tinha perdido. Entendeu? Mas para isso, ele, como Filho do eterno e grandioso Deus, teve que fazer o que eu e você não faz. Filipenses 2:7. Aí você vai entender como salvar almas, se você começar a ter esses sentimentos em você. Filipenses capítulo 2 e verso 7 está escrito assim: mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele esvaziou-se de si. Em outras Bíblias vai estar escrito, mas aniquilou-se. Veja que ele esvaziou-se de si, tomando forma de homem. E aí, habitou conosco. Na verdade, quero te ensinar com esse estudo, irmãos, com o áudio de ontem, o áudio de hoje e os que vão vir ainda, é sentir dor do outro. É ter a empatia. Não estou falando simpatia. Estou falando que você tem que sentir empatia. Pastor, eu nunca ouvi falar disso. Sim, vou falar mais dela já já. Empatia é uma capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Isso é empatia. E é uma coisa que nós temos que sentir. É uma capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Para nós cristãos, a dor, o sofrimento. Olha só, exemplos, né? Quero te dar um exemplo. Dona Noemi perdeu o marido mês passado e agora morrem seus 2 filhos. Imagina a dor dessa mulher. Vamos, imagine. Tenta se colocar no lugar dela de perder o marido e de repente perder os 2 filhos. Ou você perder a esposa e perder 2 filhos. Tente imaginar essa dor, essa tristeza, esse sentimento que ela sentiu. Nós temos que procurar entender o que é empatia e praticar empatia sobre as pessoas. Amém? Hoje eu finalizo esse estudo. Só o de hoje. Amanhã tem mais um. Amém? Vamos lá? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.